Então, boa noite a todos. Nós vamos ser pontuais, porque hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Marcos Abreu de Magalhães, que está nos dando o privilégio de fazer esta aula inaugural da terceira turma da pós-graduação em Gestão Financeira de Partidos Políticos e de Campanhas Eleitorais. Este é um projeto já de muito sucesso, em que nós estamos capacitando pessoas para gerir de forma correta, adequada, lícita, legítima, tanto partidos políticos quanto campanhas eleitorais. A ambição dessa pós-graduação é bastante grande. Nós abrangemos desde a criação de partidos políticos e vamos até prestação de contas, passando por questões diferentes, como os sistemas da justiça eleitoral, de contas eleitorais, de contas partidárias, passamos pela questão, inclusive, de metaverso em prestação de contas, sobre ações eleitorais, financiamento de campanhas femininas, grupos minorizados. Nós tratamos de aspectos os mais amplos possíveis, com os melhores profissionais que nós temos aqui na área. Temos o prazer de ter o professor Marcos Rafael Coelho também lecionando na nossa pós-graduação, já é nosso companheiro aqui de docência, né, professor Marcos? E hoje contamos com o privilégio, é uma alegria imensa poder abrir novamente a turma, né? Eu sou a coordenadora acadêmica dessa pós-graduação. Eu vou me apresentar brevemente para vocês, né, para os alunos que aqui estão e aqueles que vão assistir essa aula depois gravada, né? Eu sou doutora em Direito, mestre em Direito também, bacharel em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Direito. Especializações tenho em auditoria governamental e em direito eleitoral. Sou secretária de auditoria do TRE de Santa Catarina, trabalho no Tribunal Superior Eleitoral também na elaboração de normas de prestação de contas desde 1994, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Sou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui em Santa Catarina também, e autora de duas obras exclusivamente minhas, que é a Financiamento de Campanhas Eleitorais, já está na 11ª edição, e Financiamento Político com Recursos Públicos, agora na primeira edição, coautora de outras diversas obras, conferencista na área. A ideia é estar aqui sempre à disposição de todos para contribuir com as questões acadêmicas da nossa pós-graduação. Mas agora, tendo me apresentado, vou apresentar a grande estrela da noite, que nós estamos aqui ansiosos por ouvir, com seu vasto conhecimento, que é o Dr. Marcos Abreu de Magalhães. Dr. Marcos, se a sua formação tiver alguma incorreção, alguma desatualização, o senhor, por gentileza, me corrija. O professor Marcos é mestrando em Legal Studies, na área de concentração de Compliance, em uma universidade de Orlando, na Flórida. Especialização ele tem em controle de constitucionalidade e direitos fundamentais pela PUC do Rio. Curso de investigação de delitos econômicos e financeiros na École Nationale de Magistrature de Paris. Graduação em Economia e Direito na Universidade de Brasília. Olha, tem um colega economista aqui também. E profissionalmente, o Dr. Marcos é juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desde 2006, é juiz eleitoral, é secretário do Comitê Gestor, foi secretário do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário em 2014, auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça em 2013 e 2014, parecerista da Revista do Serviço Público, ENAP, inspetor substituto, diretor, assessor, analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consultor na McKinsey Company, analista na divisão de auditoria e fiscalização do Banco Central do Brasil, coautor da obra Cyberterrorismo, a Nova Era da Criminalidade, publicada em 2018 pela editora Plástica. Pelas credenciais do Dr. Marcos, os senhores podem ter certeza de que nós escolhemos a dedo um profissional de altíssimo gabarito para abrir a nossa pós-graduação aqui. Marcos, gostaria ainda de falar alguma coisa sobre o Dr. Marcos? Professor Marcos? Obrigado, professora Denise. Eu estou até mostrando o livro aqui que eu uso, estou usando na minha Que bom. dissertação de mestrado, o Cyberterrorismo, que em 2018 ele já alertava sobre essa questão da desinformação e de como as técnicas de combate cibernético, né? Uhum. Como que ainda quando estava incipiente ainda aqui no Brasil. E assim, eu tenho uma admiração muito grande aí pelo Dr. Marcos Abreu, já
já tivemos a satisfação de trabalharmos profissionalmente juntos, eu como chefe de cartório, ele como juiz eleitoral, na época que eu estava na primeira instância, hoje eu sou assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. E os predicados são os melhores possíveis aí, porque é um grande prestígio do Poder Judiciário contá-lo ali no seu corpo de magistrados, assim, com toda a sabedoria que o Dr. Marcos tem. E com satisfação eu estou nessa aula magna aqui, acompanhando, que o Dr. Marcos ele tem uma experiência prática aí que veio contribuir e que com certeza vai nos enriquecer nesta noite de sexta-feira. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, doutor Marcos. Gostaria de passar a palavra, por gentileza, professora Denise. Doutor Marcos, a palavra é toda sua. De antemão, já lhe agradeço a honra de podermos contar com a aula inaugural feita pelo senhor. Muito obrigada. Fique com a palavra, a sala de aula é sua. Muito obrigado. Primeiro, perguntar se me escutam, né? Para não ficar ótimo. Então, fui apresentado, muito obrigado. Em verdade, eu acabei concluindo esse mestrado em compliance. Eu acho que eu mandei meu doutorado, então eu tenho um mestrado em direito, depois eu fiz esse outro mestrado em compliance, porque eu sou formado em economia, formado em direito. E, na verdade, a minha carreira foi sempre fundada mesmo junto com com a professora Denise Goulart, em auditoria. Trabalhei no Banco Central, na área de fiscalização, trabalhei em consultoria, mais de 10 anos em Tribunal de Contas. Então, sempre fui muito ligado nessa área de auditoria. E depois eu mudei de ramo para ingressar na magistratura, mas sempre continuei trabalhando, estudando essa questão de lavagem de dinheiro e, junto aqui com o professor Marcos Rafael, a gente sempre compartilhou esse interesse pelo direito digital e por novas tecnologias, que acabou sendo frutífero isso, porque o tema está bem em voga hoje. Uma aula inaugural, ela exatamente não cobre o curso. O curso, eu vi a ementa do curso, é excepcional, é um curso voltado aí exatamente bem prático, né, professora? Eu senti que tem essa pegada, assim, da pessoa sair do curso já sendo capaz de articular aí todas essas fases, né? Seja o partido político, seja o fiscal, seja o advogado que vai defender o partido ou atacar outro partido. Pelo menos esse conhecimento aí é bem prático, de como prestar contas, como fiscalizar e como entender aí a importância desse mecanismo. Mas eu trouxe hoje como um tema, mais assim, uma provocação, a desinformação, um tema da semana, um tema da moda, e não à toa, ele é muito importante no eleitoral. Tem a ver com essa ideia do compliance. Então, eu vou começar aqui apresentando essa ideia da governança, da auditoria, do cumprimento de normas, e depois entrar aqui nessa parte da desinformação. Tivemos aí o ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, essa semana mesmo, tratando do assunto, da importância disso no eleitoral. Existe também um projeto de lei aí chamado de PL da Fake News, que é um nome meio incorreto, ou PL da censura, para quem é contra o projeto de lei, não é? Trazendo esse debate aí exatamente para a ordem do dia. E eu vou tentar mostrar como isso será de hoje para frente, nesta eleição e principalmente na próxima, a pauta aí dos embates e dos problemas eleitorais, das prestações de contas exatamente, das eleições. Eu vou compartilhar aqui a tela do PowerPoint. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Ali embaixo, em compartilhar tela ou em share screen, não sei qual é a versão, se o senhor tem em inglês ou em português, o Zoom. Meu aqui. Vitor, pode nos informar se o professor Marcos está com autorização para compartilhamento? Ah, tem sim, está aqui verde. Tá, Deixa eu ok. encontrar ela certa agora. Essa aqui. Tá joia? Vocês estão vendo uma propaganda aqui do curso? Com o título do curso, não é isso? Tá perfeito.
Tá bom. Então, a desinformação e a gestão financeira de partidos políticos e campanhas eleitorais, que é aqui o tema do curso, né? Cadê isso? Então, nós temos aqui, primeiro, esse contexto, né? O panorama das eleições. As eleições são muito importantes porque elas articulam esse valor da democracia. E para a gente aqui que está tratando de gestão, prestação de contas, processo eleitoral, né? Vou até falar de processo eleitoral, que é a área aqui do professor Rafael, que ele é o especialista, referência aqui no estado da matéria, é a transparência, a isonomia, a participação de todos, a legalidade. Então, nós temos esses valores aqui que são importantes para a democracia. A democracia não é só isso, óbvio, mas o tema de hoje é a prestação de contas, a gestão de partidos políticos, o controle sobre o processo eleitoral. Ele busca assegurar aí a transparência, onde que estão indo os dinheiros, quem que está fazendo o quê durante a campanha, a isonomia para mitigar o uso da máquina pública, o uso de recursos públicos. Então, temos um fundo partidário que tenta distribuir também para as oposições, também para os partidos menores, e isso tudo visa garantir uma participação, né, democrática dos vários grupos políticos, né, que integram a sociedade. Isso é muito importante, porque nós estamos numa tendência que, como a gente vai ver, de polarização. Nós estamos numa fase de polarização, de extremismos políticos, não só no Brasil, no mundo inteiro, decorrente dessa velocidade. Tem vários estudos mostrando como que o uso de internet, o uso de redes sociais, a comunicação e a interação das pessoas por meio desses mecanismos cibernéticos faz com que as pessoas se isolem em grupos, não é? Isolem em grupos de pensamento parecido, não só pensamento político, todo tipo de participações da sociedade, né? Jeito de se vestir, música, lazer, opiniões científicas ou pseudocientíficas. Em relação a tudo, essa vida digital cria bolhas, cria polarização, e o processo eleitoral ele busca integrar a sociedade com maior participação, sempre a observância da legalidade, que é muito importante na prestação de contas, na auditoria, porque com a legalidade a gente vai poder criar regras, que agora eu passo o próximo slide, para permitir a fiscalização e o controle. A professora Denise Goulart, que vem da auditoria também, sabe que a auditoria ela atua sempre atua em todas as fases, ela tem uma atuação preventiva, concomitante e posterior. Então, durante o curso, eu vi aqui na ementa do curso, essas 3 fases aí serão bastante focadas, né? Como que você evita, como que você prepara a prestação de contas, como que você observa a legislação, e existe uma atuação também dos tribunais eleitorais preventiva, para prevenir as irregularidades. Inclusive, conversando com o professor Marcos Rafael esta semana, ele estava me explicando as medidas aí de prevenção da desinformação, como que o Tribunal Eleitoral ele já atua com publicidade, com cartilhas, com campanhas para evitar que as pessoas saiam reproduzindo ou acreditem em desinformação, mais ou menos aquele trabalho que os bancos fazem, né? Mandando para as pessoas, o banco nunca entra em contato por telefone, não passe Pix à toa, verifique antes, porque também são explorações aí da vida cibernética, da vida digital, também mecanismos de engano, de lograr engodo para fraudes diversas. Atuação concomitante durante a campanha eleitoral, durante aquela fase de campanha eleitoral, no dia das eleições, e posterior, que é a parte mais grave, que eventualmente resulta na cassação de diplomas, né? Na devolução de dinheiros, na não aprovação de contas, o que são sanções, às vezes, bem graves. E aí eu queria falar um pouco dos mecanismos de viabilização da fiscalização.
é um ponto que foge um pouco do tema dessa aula magna, mas que eu acho muito importante aqui dentro do escopo do curso. A gente é acostumado com o processo penal, onde o Ministério Público é obrigado a provar o crime. Então, a parte acusada, ela simplesmente se defende ou fica quieta, porque é obrigação do poder público fazer a prova do delito, da ocorrência do crime. No processo administrativo sancionador, cada vez mais se aproxima do processo penal. Na responsabilidade civil também, quem alega é que faz a prova, chamada regra de Paulo, né? Prova quem alega, não quem nega. Mas não é sempre assim. Existe aquela prova do fato indeterminado, a prova de fato negativo indeterminado, que é aquela prova diabólica, né? Você provar que não fez. Ah, como alguém prova que nunca esteve em Roraima, por exemplo, no Acre? É difícil. Tem que ter alguém com uma fotografia. É fácil de provar que a pessoa já esteve lá. Você mostra uma foto, você mostra a pessoa lá, uma notícia, um registro, uma passagem. Mas provar que a pessoa nunca foi é difícil, porque é uma prova de fato negativo e um fato ainda indeterminado, não sabe quando que foi. É uma prova impossível, uma prova diabólica. Com essa perspectiva, são construídas exigências contábeis, obrigações acessórias, exigências de registro. Isso é muito comum, isso é fácil de entender quando a gente lembra do direito tributário. O direito tributário ele traz muito isso. As empresas, o contribuinte é obrigado a ter livros, é uma série de livros. A professora é contadora, ela sabe bem disso. Assim, é uma série de livros que servem, que existem para fazer prova da regularidade da atividade da empresa. Então, a ausência do registro, a ausência da materialização das ocorrências, dos fatos e atos da empresa, incorre na presunção de irregularidade. Veja que existe aqui uma distribuição dinâmica do ônus probatório. Você atribui a prova a quem tem condições de produzi-la. E no processo eleitoral, nós teremos essa mesma obrigação. Os partidos políticos, os candidatos, são todos obrigados a registrar as verbas recebidas, as doações, as transferências do fundo partidário, e todas as despesas, todas as práticas. Então, se colocar um outdoor em algum lugar, o outdoor está errado, tem o nome do candidato, se presume que foi o candidato, ele que tem que provar que não foi ele, mas ele que tem que ir lá tirar o outdoor. E isso vai ficando cada vez mais complicado quando a gente acompanhar aqui o mundo digital, porque aumentou. Quando o professor Marcos Rafael dava uma aula 5, 6 anos atrás, não estou falando ali no milênio passado, 20 anos atrás, logo antes da pandemia, a gente ainda discutia o tamanho do outdoor, o tamanho do adesivo no vidro do carro, quantos metros quadrados o cara pode colocar na propaganda, se a camiseta é isso, se o santinho, aquele flipper, né, aquele fly que vinha ali, tinha que ter o CNPJ da empresa, tudo isso ainda existe. Mas agora tinha um horário eleitoral, né? O horário eleitoral era crucial. Começava o horário eleitoral gratuito, mudavam as pesquisas, as que acompanhavam o dia a dia ali, o candidato ganhava um horário um pouco maior, se alavancava as projeções dele para a eleição. Estou falando aqui antes da pandemia. Agora isso não nos parece tão distante, né? A campanha é feita no celular, na rede social, e aí você não sabe quem que mandou, o grupo do Zap, a família, o emprego, o meme, a piada, quem que é responsável por aquela informação. E nós temos agora a inteligência artificial. Eu ia até passar um filme aqui, um vídeo do Obama, falando com a voz do Obama, fazendo um discurso criado por inteligência artificial, mas desisti, porque isso agora todo mundo já conhece. Antigamente a gente botava, era impressionante. Hoje em dia todo mundo já sabe, até por esse trabalho de atuação preventiva, né, contra a desinformação, que você vê a pessoa falando, você escutar a voz da pessoa,
não quer dizer que aquilo ali existiu, pode ser completamente fabricado por inteligência artificial. Então, hoje, nós estamos ali com esse problema na prestação de contas das verbas e prestação de contas dos atos de campanha. E eu não gosto de usar termos em inglês, que é super cafona, mas eu trouxe 3 aqui, que são os únicos aqui da nossa aula, que é Compliance, Accountability e Enforcement. Essas 3 palavras são de difícil tradução, não tem uma tradução perfeita. Eu trouxe aqui um conjunto, uma nuvem de palavras em português para tentar definir o conceito. Compliance, governança, conformidade, aderência. Vocês vão ter que trabalhar em todas as disciplinas do curso, que é o cumprimento das regras, a aderência das condutas às regras eleitorais, a conformidade do comportamento dos agentes, né, dos atores, dos partidos, dos candidatos, os fiscais, as regras estabelecidas a cada eleição, e a gestão, né? A gestão, a governança dessa campanha, a governança desse processo de eleições, a governança dessas contas, que será feita, na verdade, por muitos de vocês, alunos dessa disciplina, que sairão habilitados a gerir aí uma campanha eleitoral. A prestação de contas, a accountability, né, que participa da responsabilização, segura a transparência e permite o exercício da fiscalização. Essa atividade de controle também, vocês provavelmente exercerão essas funções. E o enforcement, né, que é a parte aí que o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral também tem um papel bem ativo, né, nessa de exigir, de impor a aplicação da lei, de fazer cumprir a regra eleitoral. Então, né, eu trouxe aqui esses 3 eixos que vocês terão que dominar, conhecer ao longo do curso, em todas as disciplinas, eu acredito. E aí vamos aqui ao nosso tema da aula magna, que eu trouxe aqui para vocês, que esse tema aqui eu achei que cabe, porque não é nenhuma disciplina específica, eu não vou invadir a área da ementa, e eu acho que é um tema aí bastante interessante para uma aula assim, de 1 hora, que é a desinformação. Desinformação, a gente vai ver daqui a pouco, é o termo técnico da fake news. Fake news é um termo vago, impreciso, academicamente, jornalistas também estão cada vez mais próximos do uso correto da palavra, e a legislação trata como desinformação. Nós temos aqui o impacto das tecnologias disruptivas, né? Falar em tecnologia disruptiva parece coisa de coach, mas na verdade é um termo técnico mesmo, que é bem preciso no uso para esse tema aqui. As tecnologias disruptivas são tecnologias que irão transformar e mudar paradigmas, né? Continua parecendo conversa de coach, mas de fato nós temos precisamente isso acontecendo. A inteligência artificial, a coleta de dados, o mergulho das pessoas nas redes sociais, o convívio, a interação e a comunicação das pessoas via mecanismos de comunicação digitais e individualizados, tudo isso está transformando a forma como que as relações se dão no mundo. Relações comerciais, relações afetivas, né? Olha o Tinder aí, por exemplo. Transporte, o Uber e outros transportes, hoje você compra ali, até ônibus, avião, são dessas novas gig economy, né? Que são as relações de trabalho, tudo está sendo transformado por esses mecanismos digitais. Nós temos aqui, no nosso caso, um tema que já é conhecido da coleta de dados. Nós temos uma preocupação há cerca de uns 5 anos, mais ou menos, com a coleta excessiva de dados, mais de 5 anos, né? Porque nós tivemos aqui, vamos fazer 8 anos, né? O problema da coleta de dados nas eleições norte-americanas, inglesas, que deu o problema daquela empresa, que supostamente estaria influenciando as eleições, fazendo a Cambridge Analytica, fazendo a coleta de dados a partir das redes sociais,
formando perfis individualizados de grupos de pessoas e fazendo propaganda direcionada. Então, essa coleta de dados para propaganda direcionada a grupos, cada vez mais é uma propaganda individualizada. As marcas hoje comerciais de varejo conseguem fazer um alvo, né? Conseguem acertar exatamente o que você quer comprar. Eu, quando queria comprar um chocolate, aí estava muito caro. Chocolate em 2023, cacau em 2023 subiu mais que Bitcoin. Bem que Bitcoin subiu muito agora no início do ano, né? Mas subiu bem em 2023. O commodity do cacau subiu mais. Falei, quer saber? Eu vou comprar depois da Páscoa. Comentei com alguém. Passou a Páscoa, já apareceu no meu Instagram um desconto ali de 20% em ovos de Páscoa artesanais e tal. Quer dizer, não só ele identificou, como ainda salvou para me botar propagandinha ali e eu já comprei. Essa propaganda individualizadíssima ali para gente. E isso também é feito no eleitoral. Começou no eleitoral, né, o escândalo da Cambridge Analytica, não sei se vocês lembram, 7 anos atrás, mais ou menos, a empresa fechou, foi acusada de ter ajudado o Brexit na Inglaterra, a eleição do Trump, nunca foi muito esclarecido isso, a gente vai ver já já. Criptomoedas, o pagamento das criptomoedas, o rastreamento das criptomoedas é muito difícil. A gente, claro, consegue rastrear a aplicação via corretora, porque quando você investe em cripto via corretora, o seu dinheiro está na corretora, a sua senha está na corretora. E mesmo que você compre a moeda e fique na sua carteira digital através de uma corretora, a transformação de dinheiro em cripto é registrada na corretora e a gente acompanha bem. Mas depois as transações de carteiras para carteiras, carteira digital para carteira digital, diretamente de cripto para cripto, essa é muito mais difícil de você rastrear. Sempre foi uma preocupação na lavagem de dinheiro há mais de 10 anos isso, mas agora está muito presente, porque a criptomoeda ela é aceita para pagamentos de vários serviços. Já tem empresas de publicidade, de entrega, de transporte, aluguel de avião, de jatinho, de carro, não sei o quê, que aceita cripto. Então, isso já dificulta bastante o trabalho de prestação de contas, de registro desses pagamentos. Temos uma legislação de cripto aí, inclusive com uma tributação em cima das operações de cripto no forno aí no Ministério da Fazenda. O ministro Haddad falou isso uns 15 dias atrás. Mas então é uma preocupação que vai afetar aqui a desinformação na medida em que a maioria desses serviços industrializados, massificados de impulsionamento de desinformação é clandestino, é feito escondido e é pago em criptomoedas. Até porque muitas vezes se terceiriza para outros países a produção, a distribuição de desinformação, e a criptomoeda também é uma moeda internacional ou transnacional. Já falei da inteligência artificial, nós temos esse problema aí, fantástico, que a nossa vida vai ser transformada, segundo os estudiosos da inteligência artificial. Conheço um que já tem várias personas no seu GPT-4, cada um fazendo uma coisa para ele. Vai transformar a nossa vida rapidamente nos próximos 2, 3 anos. Os mais entusiastas acham que vai ser uma transformação maior até do que a da internet na década de 90. Veja que a internet seriam, então, 3 fases, né? A internet no final da década de 90, depois o uso maciço da internet, quando chegou o celular na mão da gente, o celular, o smartphone, o iPhone mesmo saiu em 2007, mas ele chegou por aqui, começou a funcionar em 2009, quando o 3G chegou nas capitais. E aí a gente nem, poxa, não parece tanto tempo aí, 2007, 2009 para cá, 15 anos. Mas basicamente a gente nem se lembra muito da nossa vida antes do iPhone, com todas as informações instantaneamente ali na ponta dos dedos. E agora se prevê que a inteligência artificial irá produzir o mesmo nível de transformação. E aqui a desinformação. Desinformação é um conjunto
gente vai entrar aqui de mentira, de manipulação. A mentira e manipulação não é nenhuma novidade, né? Nós temos aí a enganação na Bíblia, com a maçã, vem aqui uma fruta. Um estudo aqui desse macaquinho, que ele consegue enganar os outros macaquinhos para roubar comida e criar, quer dizer, não é uma estratégia assim muito difícil, nem muito que exige grande complexidade assim para você saber mentir, inventar, dissimular, não é novidade, é comum na natureza, é comum em todas as sociedades. Sun Tzu, que é um livro aí também parece com cara de coach, né? Mas assim, é um livro muito importante na arte da guerra, e ele fala a arte de semear a discórdia, a arte, uma campanha militar repousa na dissimulação. Trouxe essa frase aí para mostrar exatamente que esse contexto da importância da dissimulação, ele sempre existiu. Nas eleições, nós temos panfletos e jornais eleitorais nos Estados Unidos, já no século XIX. Uma dica para saber que a notícia é falsa ou inventada, essa conversa mole, assim, pesquisadores fizeram estudos, quais pesquisadores, quais estudos? Eu trago aqui a fonte, que é sempre melhor do que essa conversa, pesquisadores aleatórios, né? Mas, enfim, já teve panfleto com desinformação, com punição, modificando ou supostamente alterando o resultado de eleições nos Estados Unidos no século XIX. É o primeiro estudo, vou passar rapidinho aqui nesses slides, o primeiro estudo sobre opinião pública e de você fabricar um consenso saiu em 1922. Um livrinho aí, que é um clássico desse assunto, o marco do começar do estudo do impacto dessa criação do consenso através da mídia. No Brasil, nós temos ali o livro do Assis Chateaubriand, Chateau, o Rei do Brasil, que ele dominou o cenário político, sendo proprietário dos diários associados, os jornais de grande circulação na maioria dos estados do Brasil. Nos Estados Unidos, Howard Hughes, né, também na mesma época, também era dono de império de comunicação. Mas aqui, vamos seguindo aqui, em 1928, o termo propaganda. O termo propaganda foi cunhado nesse livro, e a propaganda tinha uma conotação política, diferente da publicidade, que tem uma conotação mais específica de comércio. Muito tecnicamente, assim, você prefere o nome publicidade para vender mercadorias e para divulgar vantagem de produtos, e propaganda para disseminar ideias políticas, oferecer um candidato ou oferecer uma ideologia. São palavras muito similares, mas tem essa sutileza. E quem começou com a ideia da desinformação foi ali na União Soviética, na época do Stalin. Era um governo centralizador, governo estatal, importância muito grande de controle da informação nesse tipo de organização social. Então, se registrou um birô, uma estrutura de controle da desinformação, não um controle da informação. Agências de inteligência que controlam a informação são bem anteriores, Napoleão já tinha, etc. É mesmo um gabinete de desinformação. Na Segunda Guerra, uma divisão de contra-inteligência também, ela queria erradicar a desinformação do inimigo, porque o inimigo na Segunda Guerra também, né? Nós temos essa frase aí, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Gosto dessa frase. Gosto muito porque ele nunca disse essa frase. O ministro Goebbels nunca disse. Eu registro até nesse livro aí que o professor Max Rafael mostrou na tela, fez propaganda, os estudos aí que mostram que isso aí foi uma campanha do Churchill, né? Que criou essa frase imputando ao Goebbels. Não importa, né? A ideia é essa mesmo, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, ainda que a autoria não seja nazista. Então, a ideia de desinformação, o termo, claro que vem no grande verbete da Enciclopédia Soviética, com a ideia de práticas capitalistas destinadas à submissão das massas populares, uma definição bem caricata daquela época. Aí, logo no pós-guerra, no auge da Guerra Fria,
uma grande enciclopédia soviética. Até arrumei uma foto dessa enciclopédia, de tão interessante. Quem for mais novo aí, os alunos, os jovens, enciclopédia era tipo um Google antigo, assim, que era encadernado em papel, que ficava na biblioteca. Era muito interessante. Quem nunca viu, não vai ver mais. E aí, no meio da guerra, eles criaram uma doutrina militar de dissimulação. E aí, mais técnico, aí, meio de proteger operações militares. Tem essa ideia militar, essa ideia estratégica. Em 78, a desinformação estratégica era para enganar o inimigo e era as capacidades políticas e militares. Muito importante aqui que na década de 80 já a ideia de dolo na definição soviética, 86 ainda era soviética, conjuntos de técnicas de comunicação destinadas a enganar pessoas específicas. Então, aqui é uma técnica. E a palavra desinformação, nesse momento, ela carrega o dolo. É uma notícia falsa, que você sabe que é falsa, que você dissemina de propósito e com o objetivo exatamente de enganar as pessoas específicas, instituições ou opinião pública, querendo aí proteger interesses. É quase um tipo penal essa definição soviética. Por que isso é importante? Porque hoje nós trabalhamos aqui com esse conceito de desinformação e uma informação equivocada. Em francês, mésinformation, em inglês, misinformation. A gente aqui não tem essa palavra em português, misinformação, mas o conceito aí é diferente. A desinformação carrega o dolo. E a outra, a informação equivocada, notícia falsa, ela é culposo. E ela corre muito, a notícia falsa culposa, porque a notícia é bem desenhada, uma notícia falsa, bem estruturada, bem montada, ela corre o mundo mais rápido, uma vez que ela é interessante. Qualquer jornalista sabe que o turista mordido pelo tubarão na praia de Boa Viagem é uma notícia. Agora, se um turista aí mordeu o tubarão, é uma notícia que vai circular o mundo. Então, a notícia bizarra, a notícia caricata, a notícia que diz aquilo que você gostaria de acreditar, ela corre mais rápido. Então, você cria uma informação falsa, desinformação, de propósito, desenha ela bem e várias pessoas irão disseminar ela, vai viralizar com culpa. Qual é a culpa? A culpa é que a pessoa não foi atenta, a pessoa ali agiu com negligência em verificar a fonte, correu ali e já mandou para todo mundo no grupo antes de ver que era inverossímil, né? Ah, mas isso ocorre? Ocorre. Criamos aqui todo um grupo significativo de pessoas terraplanistas. Tem grupos aí que defendem aí que a Terra é plana e interagem, tem reuniões, viagens, gastam dinheiro. Teve um coitado que fez um foguete aí de US$ 25.000 e subiu aos ares para tirar uma foto, não voltou, não deu muito certo. Então, é uma coisa de fato arriscada, mas que se desenvolve, que realmente tem sido efetivo. Tem mais um livrinho aqui, A Desinformação, que é técnica destinada a difundir informações errôneas a terceiros. E esse livro aqui vai do cavalo de Troia, que também foi uma decepção que eu digo assim, uma enganação, um engodo, e a internet. Bom, no termo técnico aqui de desinformação, esse livro aqui de 99, né? Quer dizer, 25 anos atrás já tinha essa preocupação com a desinformação na internet, mas no nicho, era uma preocupação ainda de nicho. Nessa doutrina que vem sendo construída nesses 25 anos, não é desinformação a intoxicação, quer dizer, você colocar uma notícia falsa dentro de uma instituição, dentro de um grupo, dentro de um documento, isso aí vai ser falsidade ideológica, isso aí vai ser um crime mais grave.
A propaganda branca, que essa propaganda é chamada, o termo de propaganda branca, essa propaganda sem um dolo dramático, o vendedor que diz que o produto é o melhor do mundo, que é o melhor sabão, lava mais branco, vale por um bifinho. Bem que vale por um bifinho foi proibido, né? Mas, enfim, essa propaganda que ela é superlativa, que ela elogia, mas ela não traz uma informação falsa. A publicidade de mercadorias e tal, e o compromate. Compromate é o termo que se usa para aquele dossiê de notícias verdadeiras, pessoais, secretas, que as pessoas guardam para chantagear outras. Isso é crime, extorsão mediante chantagem, etc. Mas a notícia pode ser verdadeira. Então, aquela fotografia da pessoa com amante, aquela fotografia da pessoa que disse que estava doente, mas foi no carnaval, a prova de algum crime, a prova de algo constrangedor, muitas fotografias pornográficas, chantagens com fotografias de pessoas nuas, etc. Tudo isso, essa palavra vem da época também da Guerra Fria, quando se atribuía aos serviços de inteligência arquivar dossiês sobre autoridades do país inimigo para ficar ali fazendo chantagem ou converter pessoas a se tornarem colaboradores, espiões, etc. E tal. Essas coisas, a palavra vem daí. E agora vai ser a desinformação, aquela propaganda chamada cinza ou negra, que você sabe que ela é falsa. E você, a propaganda cinza é aquele fato que você não sabe que é falso, mas sabe que é prejudicial e não quer checar, você prefere ficar com aquela negação, com aquela desculpa da cegueira deliberada, e a outra não, a negra é aquela que seria construída, que seria é, feita. Essa terminologia ela é francesa, russa, de 50 anos atrás, 40 anos atrás. A pena de aluguel, também termo retrô, que é o jornalista ou o paracerista jurídico, né? Que cria uma tese sabendo que ela é errada, sabendo que ela é de encomenda, sabendo exatamente para divulgar uma ideia falsa. Então, por exemplo, você contrata um professor, um parecerista para dar uma aula e dizer alguma coisa sendo pago para isso. Um jornalista que vai fazer uma coluna no jornal, soltando uma desinformação, falando uma mentira, reproduzindo uma informação falsa e dizendo, ah, mas eu vi isso aqui em tal lugar, etc. Enfim. E a disseminação de notícias falsas, que é hoje um termo mais moderno, que é você disseminar notícias falsas hoje em dia pela internet. A palavra, voltando aqui na palavra, primeiro registro de desinformação no Ocidente em 1972, vem aqui com essa ideia de ser deliberado. Em 86, o jornal francês já utilizava o termo no seu manual de comunicação social, que os jornalistas não podiam, né? Eram treinados a não fazer isso, a checar as fontes, etc. Também uma técnica atribuída aos serviços secretos, que na época da Guerra Fria ainda, mas o termo desinformação sempre carregando aí o dolo. E aí nós tivemos toda essa transformação, que foi a informatização, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, e nós tivemos aí uma mudança. Caímos aqui as Torres Gêmeas e o mundo mudou. E agora criou-se esse nome aí, fake news. Esse nome, fake news, foi disseminado na época pelo presidente, né, candidato, o Trump. Ele usou essa palavra na campanha e em todo o mandato dele. Ele ainda usa bastante agora na nova campanha. Então, ganhou o público. Todo mundo ficou conhecendo o problema, a existência dessa questão com esse termo fake news. O termo fake news, sinteticamente, é a divulgação de notícia falsa. Ela cresce exponencialmente pelas redes sociais, pelas plataformas digitais e alcança aí todo tipo de
coisas. Tinha ali boato, você cria o boato e depois cria a notícia. E nós temos aí uma fake news na era da informação. Mas eu gostaria de lembrar que a ideia mesmo é desinformação, que é o nosso termo técnico. Da onde que vem essa classificação? Classificação hoje, adotada inclusive pelo nosso, no Brasil, aqui nos projetos de lei que estão andando, e em algumas decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, a ideia de desordem informacional. O termo desordem informacional, que é esse ambiente onde tem a desinformação, a misinformação e a malinformação, que é criado, essas definições acadêmicas foram criadas por essa professora, que ela é professora de Harvard, de um núcleo da universidade que estuda esse assunto. Ela é a referência nesses estudos e essas definições que ela criou se estabeleceram na Europa, está se estabelecendo nos nossos projetos de lei, na ONU, na OCDE. Todos eles usam esse conjunto. E ela tem variantes, desde a sátira ou paródia, que é lícito, que é bom para a sociedade, mas você instantaneamente, a maioria das pessoas instantaneamente identifica isso como uma sátira ou paródia. No Brasil nós temos, sei lá, tem um site sensacionalista da Globo, está no jornal Globo, quase todo mundo identifica que aquela notícia, pelo teor da notícia, pela forma de apresentação, que é uma sátira ou paródia. Aí tem aquilo que vem com um conteúdo enganoso, aquilo que gera uma falsa conexão. Eu digo uma coisa que é verdadeira e faço uma conexão falsa e chego a uma conclusão que não tem pé nem cabeça, que não decorre, logicamente, da minha informação verdadeira. Ou eu falsifico o contexto, aquela informação ocorreu, mas em outro lugar, em outro momento. Então eu digo assim, personalidade famosa fez isso, mas você vai ver, ela fez isso no 1º de abril, fez isso no Halloween, fez isso quando tinha 15 anos de idade. O conteúdo ser falso, o conteúdo ser manipulado, ou o conteúdo ser completamente fabricado. Então, você vê que aqui da esquerda para a direita, a gente tem essas variantes desses conceitos, mas todos eles dentro de um ambiente de desordem informacional. A questão é muito complexa e a legislação aí vai ter que trabalhar com as nuances dessas complexidades, porque cada tipo de conduta tem que ter uma consequência proporcional e uma consequência distinta. Então, nós vamos aqui. Primeiro, aqui eu queria tratar aqui dessa ideia do tamanho da internet. Rapidamente, nós temos também o termo técnico, que é o conteúdo, a Surface Web, que é o conteúdo disponível e indexável da internet. Esse conteúdo que o Google alcança. Então, esse conteúdo ele é disponível e ele é pouca coisa em relação ao universo de informação em nuvem ou no universo cibernético. Nós temos a palavra Deep Web. Essa palavra Deep Web, ela não tem essa conotação que a imprensa dá de ser uma coisa errada, ou uma coisa sinistra, etc., um seriado assim, não é. A Deep Web é o conteúdo não indexável. É quase toda a internet. A maior parte do conteúdo online, ele é não indexável. O que é isso? São as suas contas de banco, tudo que você acessa com senha. Todos os seus e-mails, todos os registros contábeis de todas as empresas que estão hoje em dia tudo em planilhas, em fichas, em livros contábeis digitais, todas as notas fiscais, tudo aquilo que você, todas as suas músicas, todos os seus arquivos em nuvem, fotografias, e-mail, já falei, tudo isso você acessa com senha, né? Então, algumas coisas são mistas. O Facebook, por exemplo, tem uma plataforma pública e tem umas mensagens privadas, uns comentários que você acessa com senha. E a Dark Web é o conteúdo não rastreável. Ela não é indexável pelos buscadores, ele não é rastreável. Você usa um mecanismo Tor
em camadas que ele dissimula ali o rastreio do destinatário e do emissor da informação, e você não rastreia esse conteúdo aqui. Então, seria isso. O conteúdo indexável, que você acessa pelo Google, Yahoo, a busca do YouTube, notícias. Aqui a Deep Web, que você tem aqui no nosso sistema judiciário, e-mails, contas bancárias, etc. E a Dark Web, sim, que vai ter ali crimes, né? Venda de droga, comércio. Então, o termo, essa separação aqui em tamanho, nós temos aqui 3 zettabytes, 0,3, né? Quase, de indexável e 8 zettabytes de conteúdo não indexável. Ou seja, quase todo o conteúdo da internet, são esses documentos que não são exatamente interessantes, que são os documentos pessoais ou particulares, privados de empresas e pessoas. Quem que coleta os seus dados é todo mundo. Todo mundo tem interesse na coleta de dados, né? Seguradoras, investigadores, seguradora é muito importante, né, para fazer um plano de saúde, um plano de automóvel, né? Esse ano, 2024, estamos discutindo ali numa ação, uma class action que é parecido com a nossa ação civil pública nos Estados Unidos, que algumas montadoras, a Ford, por exemplo, estariam vendendo dados de GPS e dados de forma de condução de veículo coletado na revisão para a seguradora. E aí, dependendo da forma como você dirige, acelera e freia, a seguradora colocaria você numa classe diferente para fins do prêmio do seguro. E aqui não pode fazer isso porque a LGPD proíbe, né? A gente não tem uma legislação exatamente igual nos Estados Unidos e vai depender dessa ação nova. Acabou, não tem resultado ainda. Vizinhos, empresas, governo, curioso, terrorista, jornalista, todo mundo tem interesse, o seu cunhado, de saber quanto é que você ganha, quanto é que você gastou, o que que você fez, enfim. Então, nós estamos, de fato, na era da informação. Nós temos essa preocupação aqui do controle social, nós temos a preocupação da desinformação, da fake news, e uma preocupação com a privacidade. Ainda que quem nasceu agora, os millennials, tem uma ideia de privacidade bem diferente de quem é das gerações anteriores, e diferente também da geração mais nova, da geração Z, a preocupação com a privacidade é muito grande. E nós temos 3 abordagens para o combate aí ao controle social, privacidade. Temos uma que é representada aqui pelo Julian Assange. O Julian Assange ele fez o Wikileaks e resolveu que nada deveria ser secreto, que tudo tem que ser, tudo que tiver em relevância institucional, de governos e empresas, deve ser divulgado. Então ele saiu numa campanha com o Wikileaks. Em 2006, ele divulgou internacionalmente notícias da Somália, do ditador que tinha na Somália. Em 2007, ficamos sabendo que o governo americano tinha práticas violentas em Guantánamo Bay. Depois ele denunciou que um banco suíço estava deu um filme Panama Papers e tal, que o banco suíço lavava dinheiro para celebridades, políticos importantes, e mudou realmente até mesmo a governança da Suíça na OCDE, que a participação da Suíça, a Suíça foi obrigada a ceder vários pontos na legislação de proteção de sigilo bancário, né? Em relação aos outros, por pressão norte-americana, principalmente. Depois, em 2010, vazou 1 milhão, meio milhão de documentos diplomáticos. Não sei se vocês lembram, era a época da presidente Dilma e o governo americano tinha gravado a Angela Merkel, que era a chanceler alemã, tinha gravado conversas da nossa presidente e de vários outros. Foi bastante noticiado no Brasil. Então, essa é uma abordagem de trazer tudo a público, de aproveitar a tecnologia e dar uma guarida, dar um espaço para pessoas que ele é jornalista, ele é australiano, e depois desse efeito em 2010 ele não fez mais muita coisa, porque como vocês acompanham, né, ele foi preso, né? E aí parou com essa atividade, mas a proposta dele é justamente de
não ter mais segredos, né? No More Secrets, que é até um filme bom com o Robert Redford. Outra abordagem é o Edward Snowden. O Snowden, ele foi da CIA em 2007, ele foi para a NSA, que é uma agência de inteligência americana mais voltada à proteção e à análise de dados mesmo. E ele também participou ali na mesma época, com vazamento de dados, dessa ideia da Dilma, da Petrobras, do Angela Merkel, do François Hollande, que era o presidente da França, e como que o governo americano. Mas ele tem uma abordagem diferente. Ele vaza informações de dentro, porque ele era um agente da máquina, né? E ele, então, ele estava denunciando a quebra, a invasão de privacidade praticada pelo governo. Mas ele não estava ali trazendo a público informações secretas de empresas, é diferente. A abordagem dele é de proibir o governo de bisbilhotar. Essa ideia de proibir governo e grandes empresas de bisbilhotarem as pessoas. Então, aqui é a era da informação, controle social, que a Amazon coleta dados, a Cambridge Analytica, aquela empresa que eu falei, que coletou dados para vender para fins eleitorais, supostamente atuando em eleições de vários países, talvez contribuindo para os resultados da eleição americana, do Brexit, em Moçambique. Enfim, é essa denúncia de que hoje em dia não é uma coisa já conhecida, né, de que os aparelhos, as empresas coletam dados pessoais e que isso é um problema que tem que ser regulamentado. E está sendo. As alterações aí que são chamadas novo Código Civil, né, mas essa grande reforma do Código Civil trata disso. O Marco Civil da Internet no brasileiro trata disso. E a LGPD é uma das melhores legislações do mundo. A gente é bom de legislação, às vezes falta força, né, para fazer cumprir o nosso arcabouço jurídico. E aí, a outra ideia do Anonymous. O Anonymous não existe, na verdade, é uma ideia mais romantizada, porque ninguém sabe quem é o Anonymous, ninguém sabe quem está no Anonymous, qualquer um que se diga eu sou do Anonymous, também tem legitimidade para dizer, já que é completamente descentralizado. Evoca a ideia de democracia direta, de um governo descentralizado, de todo mundo participar, não tem liderança, não tem hierarquia, não tem membros oficiais, um aglomerado heterogêneo e impreciso. Então, mas a ideia por trás do Anonymous é uma ideia de empoderamento, de que as pessoas, o cidadão comum, pode se revoltar, ou no âmbito de uma desobediência, ou de uma conscientização, e impor limites. Então, teve aí algum sucesso. Tinha um canal 4chan, que tinha notícias, disseminava notícias falsas, foi derrubado pelo grupo, ou por um movimento coletivo inspirado pelo grupo em 2004. Tiveram uns ataques bem-sucedidos a uma instituição que às vezes é igreja, às vezes não, da Cientologia, em 2006, para o Tom Cruise é uma igreja, nos Estados Unidos se identifica como igreja, mas mais por benefícios fiscais, eu acho, mas não sei bem o que é, mas é bem interessante aí. Eles atacaram, desbancaram, mostraram um monte de incongruências, absurdos e falácias que eles faziam, mas o importante aqui é que o modelo do Anonymous acabou sendo retrabalhado e reproduzido pelas redes sociais. As redes sociais se empoderaram aqui, multiplicando, fazendo com que a pessoa gere conteúdo e empurre o seu negócio. O Facebook, por exemplo, ele gera conteúdo. A pessoa gera conteúdo, olha o conteúdo gerado por outra pessoa, o Instagram, o YouTube hoje virou uma plataforma assim. Então, você gera um império gigantesco, uma empresa de imensas proporções, né? Essas grandes empresas, essas 9 grandes empresas, Google, Microsoft, Baidu, Baidu chinesa, né?
Facebook, que hoje em dia chama Meta, e tal, são as grandes empresas da Bolsa Americana, e elas trabalham com o conteúdo gerado pelas pessoas. Então vem aí essa ideia das pessoas mesmo se empoderarem, mas será que elas se empoderam ou será que tem um componente de manipulação? Aqui em 2012, o Facebook publicou uns experimentos psicológicos que patrocinou de larga escala, de mandar controlar o conteúdo de grupos, separou grupos aleatórios, com milhares de pessoas, colocavam conteúdos mais positivos para um grupo, mais sombrios para outro grupo, e acompanhando ali o humor e as consequências disso nesse público-alvo. E saiu publicado em revistas acadêmicas de psicologia, só que aí o Conselho de Psicologia norte-americano diz que de graves violações éticas e o Facebook jura que não faz mais esses estudos. Pelo menos não publicou mais. Mas a ideia é que é muito forte, né? Você consegue ter aí uma ferramenta de perquirir o que as pessoas pensam, divulgar o conteúdo gerado pelas pessoas. Mas você com uma curadoria, com uma administração, que aí é o tema aqui para a eleição, você consegue impulsionar alguns conteúdos e limitar outros conteúdos. Então, uma empresa dessas, com essas ferramentas super sofisticadas, ela pode, se você fizer um pagamento, falar bem de um produto. Ah, esse shampoo realmente ele é muito bom, ele faz parte da publicidade, não tem problema. Mas se isso for utilizado para controle político, já começa a ser bem problemático, porque você está influenciando na soberania, na democracia, nos resultados do governo de países, né? Então, a Cambridge Analytica foi acusada de fazer esse controle da informação e o Snowden, né, disse que nessa época que acontecia isso aí deu esse controle que essas torneiras, é para dizer isso, a torneira que você abre e a torneira de dados que você fecha, se você controlar a torneira, ainda que o conteúdo seja publicado, criado e imaginado pelas pessoas, se você controlar a difusão desses conteúdos, você, na verdade, está controlando o conteúdo. Censura há, porque você consegue limitar o acesso a tal informação e impulsionar no feed, na linha de tempo ali, a informação que você quer ver reproduzida no imaginário, no consenso da opinião pública. Eu vou aqui só lembrar esse outro desenho aqui, que essa tirinha ela foi a mais reproduzida dessa. The New Yorker é uma revista bem bonitinha, assim, elegante. Fazia muito sucesso na década de 90 mesmo, mas existe até hoje. Tipo aquela revista que sai no meio da Folha de São Paulo, ali aos domingos, né? E essa é a tirinha mais famosa. Em 93, a ideia era essa. Na internet, ninguém sabe que é seu cachorro. A internet permitia que você entrasse anonimamente, fizesse personas, avatares, né? Você se passasse por outras pessoas. E isso, hoje em dia, é completamente o oposto. Na internet, hoje em dia, todo mundo sabe quem é você, da onde que você vai. Se você for um cachorro, fiz esse comentário aí, a internet vai saber qual a sua ração, o que que você quer, tudo. Basicamente, hoje a internet, ela sabe exatamente onde que você está, quem é você, o que que você pensa, e esse controle, então, em 25 anos se inverteu. O poder que o usuário tinha de acessar a informação, se parecer anônimo, hoje em dia a informação é empurrada para ele. Ele tem que ter um trabalho de filtrar informações. Aqui o meu slide saiu de ordem. Espera aí que eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui e vou para cá. Isso. Então, como é que você faz hoje? Hoje você tem que buscar. Nós temos uma resposta privada, não é?
você tem que buscar controlar a informação que você acessa. Nós temos os provedores de internet controlando o conteúdo, efetivamente, é a minha opinião. Eles conseguem impulsionar alguma coisa, limitar outras coisas, e eles não é ilícito isso, principalmente o controle de conteúdo publicitário, aquilo que aparece escrito patrocinado, no meio ali do seu feed, você tem uma propaganda de viagem. Ah, eu gostaria de conhecer a Transilvânia. Semana que vem vai aparecer um pacote para a Transilvânia, os notícias da maravilha dos vinhos da Transilvânia, muito bons mesmo. Tem uma empresa no Brasil que vende vinho da Transilvânia, tem uma uva Feteasca, tem a branca, que é Feteasca Alba, tem a tinto, que é Feteasca Nero e tal, propaganda aí de vinho da Transilvânia. Mas se você falar agora, escutou isso aí, daqui a pouco você vai receber. E aí tem uma tentativa das próprias plataformas de limitar a disseminação via mensageiro eletrônico. Foi uma grande preocupação nas últimas eleições gerais, 2 anos atrás. O WhatsApp, por exemplo, ele limitou, você manda informação para tantas pessoas só. Na época da eleição fica mais rigoroso e vai ficar novamente. Você manda para 5 pessoas, se aquelas pessoas mandarem de novo, já aparece uma etiqueta ali que essa informação já foi encaminhada várias vezes e vai ficando difícil de você fazer impulsionamento em massa. É efetivo? Não é. Tem vários aplicativos que fazem esse impulsionamento em massa manualmente, quer dizer, automaticamente dentro do WhatsApp, mas limita muito a viralização, na medida em que a pessoa que está retransmitindo por negligência, que é aquela misinformation, né, a informação por culpa, ela não vai, porque ela não vai comprar um equipamento para divulgar notícia. Então, essas máquinas, essas centrais de impulsionamento, elas trabalham com a desinformação, com a ideia do dolo, com a ideia da construção. E aí os gastos nesse maquinário, os gastos nesse serviço, são todos proibidos pela legislação eleitoral. Então, a prestação de contas, os pagamentos, tudo isso é rastreável na auditoria, que pode ser feita pelo Ministério Público Eleitoral, pode ser feita pelo partido concorrente, que vai fazer uma representação. Então, tudo isso tem a ver com a gestão aí da campanha e das contas. E a gestão da publicidade, porque você pode contratar impulsionamento lícito da sua campanha, com a sua propaganda, pagando, registrando, informando. Não vai poder, obviamente, dar notícia falsa. E a mídia tradicional verificando fatos. Campanha do fact-check, a gente teve aí o TSE também, uns 2 anos atrás, já antes da pandemia, já patrocinando aulas de como que vocês, não para a gente, mas para jornalistas, para o público em geral, de como que é a importância de você não reproduzir, cara, trabalho preventivo e divulgando aí é, essas agências de verificação de fatos. Na época da campanha, essas agências entram bastante, às vezes nos debates eleitorais, ficam ali ao vivo, acompanhando o que cada candidato está dizendo. E nós temos também aqui as respostas estatais, que são mais pesadas. Controle da mídia, que maior ou menor medida, porque nós temos aí a ideia de cassação, inclusive, né? Tem um processo do Ministério Público Federal que quer cassar uma rádio, porque é concessão de serviço público, né? Rádio, televisão. Nós temos um controle da mídia em relação ao controle das redes sociais, o provedor versus o usuário. Existe um controle no Marco Civil da Internet muito limitado à pornografia infantil, a dados sigilosos, dados bancários. Um controle também em cima de direitos autorais, né? Se você for subir uma música, você faz um filme num lugar público, está tocando uma música conhecida, gravou ali no seu Instagram, no seu, como é que chama? No seu Reel, como é que é? E você publica com aquele som de fundo, ele já é bloqueado automaticamente, porque isso aí pode dar uma multa e o Facebook sabe fiscalizar bem, ele impede aí. Mas nós temos esse projeto de lei
que está desde 2019, agora voltou à pauta. Teve uma reunião essa semana, novamente, no Senado Federal, um seminário e tal, dia 1º de abril, inclusive. É segunda-feira, o controle das redes sociais, a ideia de uma legislação que vai criar um controle, uma forma de retirada desses dados. E esse controle é muito interessante porque vai ter repercussão direta nas eleições. As normas do TSE, claro, já prevêem como que vai retirar a notícia falsa contra o candidato, a favor do candidato, como é que você pede, já temos isso, mas o entendimento, as diretrizes maiores serão estabelecidas pela jurisprudência do Supremo e do STJ quando esse arcabouço regular, esse arcabouço mais amplo, que vai cuidar de toda a informação, for legislado, quando sair essa legislação. Como é que vai ser essa retirada de conteúdo e uma eventual persecução penal? Hoje em dia tem a persecução penal. Se você divulgar a senha do banco da pessoa, do Marcos Rafael, tem conta tal, senha tal, o Pix faz a tal, claro que você vai ter um crime aí. E, pô, dependendo com quem que você tivesse, pode ser um estelionato, pode ser um fraude, pode ser. E principalmente a parte de arquivos digitais de pornografia infantil. Aí teve uma reforma, uns 10 anos mais ou menos, foram criados vários tipos penais específicos, de disseminar, armazenar, possuir, e mesmo em nuvem, né? Você ter aí a resposta penal. Iniciativas legislativas pelo mundo, nós temos a mais importante aí, que foi a primeira de escopo eleitoral, que é a primeira definição de o que é fake news, né? O que é desinformação. O que é? Uma difusão deliberada em período eleitoral de informação cuja falsidade possa ser determinada de modo objetivo. Quer dizer, uma agência de verificação de fatos determinou que a informação é falsa, é incontroverso, e a pessoa está ali com dolo difundindo, impulsionando esse conteúdo. Tem que demonstrar o risco de alterar o resultado eleitoral e não abarca opinião, paródia, falsidade. Eu trouxe aqui em francês o texto que diz isso. Se alguém quiser dar um print, eu vou passar rapidinho. A ideia de informação falsa. Por que eu estou com a palavra fake news? Eu acabei de falar que está errada. Porque eles usam lá fausse information. Parece muito fake news. Agora parece que me falaram que esse ano vão mudar para desinformação nos textos lá que justificam a lei e tal. Porque é uma lei tão dinâmica, todo de 2 em 3 anos sai uma novidade e os países estão mudando. Nós temos uma legislação grande na Inglaterra, nós temos uma legislação modelo na OCDE para ser aplicado pelos países da OCDE. Nos Estados Unidos, a gente vai ver uma legislação mais confusa e um pouco mais antiga. E essa ideia também de ser artificial ou automatizado, que é o TSE aqui copia muito isso, desse impulsionamento automatizado. Esse impulsionamento automatizado artificial, ele é muito significativo para demonstrar o dolo, para demonstrar a irregularidade. Claro que você pode fazer a sua difusão no seu banner eleitoral como candidato, impulsionar e declarar que está pagando a publicidade na época de campanha e fazendo publicidade paga certinho, tal, mas não é isso aqui. O automatizado aqui é o clandestino, é aquele que você contrata uma empresa para impulsionar de forma automática, repetir mensagens anônimas, com com robôs, né? Os bots. Em Singapura, trouxe também porque é um país tradicionalmente muito rigoroso, né, no direito penal. Então, ele tem todo um capítulo de proteção contra desinformação e manipulação de informações, e daí alguma coisa como 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. Lembrando que Singapura o regime é fechado, não tem essa ideia dessa progressão como a gente imagina. A China tem uma abordagem completamente diferente. Ela tem um controle muito grande sobre todo o conteúdo virtual
todo o conteúdo na internet. Desde 94, quando a internet chega à China, eles já criam todo um arcabouço estatal de acompanhamento, fiscalização, controle. Então, eles dominam mesmo o cyberespaço chinês. Em 97, teve normas primárias para proteção do espaço cibernético. Isso aqui não é importante, é só para dar um panorama como que o mundo inteiro se preocupa com isso. Essa lei de informação cibernética da internet na China, ela tem essa ideia estatal, de um controle grande da unidade nacional. Então, tem a preocupação do enfraquecimento do país, de torção da verdade, rumores, mas é bem político, um conteúdo, um controle bem político do sistema estatal, né? Do modelo de governo daquela sociedade. E agora eles criaram a ideia de um Golden Shield, né? Uma proteção que autoriza a fiscalização aos agentes de supervisão, ingresso nas instalações, cópia de conteúdo, bloqueio de sites, vedação, proibição de comunicadores cifrados, né? A ideia do WhatsApp, que faz a cifração do conteúdo e a decifração no remetente, que você pode interceptar a comunicação, mas você não tem acesso ao conteúdo. Tudo isso é proibido, não tem na China. Já ao contrário, nos Estados Unidos, eles estão com uma legislação antiga, da seção 230, a famosa Section 230, que era ligado ali na década de 90 à proteção do pudor, da decência. Era uma preocupação mais com a classificação etária e ela exclui a responsabilidade do provedor. Vamos lembrar que na década de 90 tinha aquela ideia de você publicar um anúncio no jornal, tinha aquela ideia, a internet era vista ali como que alguém vai e publica uma página e a pessoa que é o hospedeiro, ela não tem um controle sobre o conteúdo de quem publica o quê. Isso mudou muito. Apesar que você publica o que você quiser no Facebook hoje, existe esse controle de impulsionamento e de se escreve alguma coisa no Twitter, mas para quem que vai aparecer? Onde que o Twitter vai impulsionar? O Twitter não é neutro como alega ser. Ele tem ferramentas de impulsionar. E a gente não sabe, nem tem mecanismos de controlar isso, de saber, de verificar, de pesquisar até que ponto esse controle é de fato exercido. Então, o modelo americano, o provedor do serviço interativo não é considerado responsável, mas cada vez mais essa excludente de responsabilidade do nosso provedor, ela está sendo mitigada nos Estados Unidos. Já não alcançava crimes nem direitos autorais, e agora cada vez mais os estados estão fazendo legislações quando você pede para retirar o conteúdo, a empresa tem que retirar o conteúdo ou se negar a retirar, pelo menos ela tem que se manifestar. Recebi e eu não vou retirar o conteúdo, porque eu acho que o conteúdo está dentro da liberdade de expressão, etc. Mas a empresa pode aí sofrer uma condenação junto com o dono do conteúdo, né? No Brasil temos o Marco Civil da Internet, que copia um pouco isso, o Código Eleitoral, Código Penal, a Lei das Organizações Criminosas. Então, esse aqui é o panorama do conjunto mais específico aí, dos artigos mais importantes que determinam os direitos de personalidade, a guarda de registros de conexão à internet, e a partir desse arcabouço aqui que a gente está construindo essa nova legislação. Como é que pode se infiltrar na internet? E o Código Eleitoral, que é o que nos interessa. Não tanto o Código Eleitoral, mas esse conjunto aí, que os professores vão dar, o Marcos Rafael é especialista nisso também, conjunto de normas, né? A legislação eleitoral é muito composta, e é bom que assim o seja, das normas do TSE, porque isso muda muito rápido, e para cada eleição sai um pacote de normas, como é que você trabalha a publicidade, a desinformação e o controle do impulsionamento dessas notícias. Eu vou finalizar aqui, porque está acabando a minha hora, e porque acabou também o último slide. Só para ter uma noção da importância disso numa linha do tempo.
que é o seguinte: se a gente pensar que em 2006, 18 anos atrás, foi lançado o Blu-ray, que já não existe mais. Era uma grande novidade, desapareceu. Alguém deve ter ainda. 2007 é que saiu o iPhone. Antes de 2007, você tinha que ligar um computador, ligar um navegador e procurar alguma coisa específica na internet. Depois de 2007, você carrega a internet no bolso e o conteúdo é empurrado para você. Instagram saiu em 2010, né? Já tem aí 14 anos. Hoje em dia, a importância do Instagram superou o Facebook. No Brasil, aí, a plataforma mais importante. Ah, o TikTok está chegando nos Estados Unidos. O TikTok tem um público grande, está desbancando, porém, o TikTok não tem acesso ainda àquela geração com tanta capacidade econômica, né? A propaganda do Instagram retorna mais acesso ainda um povo, um millennial, até uma geração anterior, que é quem já tem emprego e gasta, né? Tesla 2012, não é mais uma grande novidade, o carro elétrico aí já foi. Os chineses até passaram em 2024, venderam mais que a BYD, né? Vendeu mais que a Tesla agora, ultimamente. A Alexa, não pode falar, que ela responde aqui atrás. A menininha aí foi em 2014. Não tenho nenhuma resposta para isso. Não pode falar o nome dela. Ela aí em 2014, que entra aí na casa das pessoas, controla a televisão e escuta a gente o dia inteiro. A inteligência artificial do Google, que foi lançada em 2018, não sei se vocês lembram, uma propaganda da Google, telefonava, marcava cabeleireiro, agendava, fazia tudo, fazia uma conversa natural. Ela ainda existe, ela está embutida aí. Eles fizeram uma abordagem muito interessante de embutir ele em todo lugar e não chamar todos os aparelhos, principalmente o Android, né? Está fazendo um monte de coisa. Quem pegou aí a última atualização do Samsung, do Android no Samsung, ele traduz, você fala, ele traduz em tempo real. Eu achei isso fantástico. Ele apaga as coisas, constrói. É tudo essa inteligência artificial do Google aí, que está entrando nesse universo do Google mais discretamente. Essa aí de 2020 é uma piada, né? É a empresa aí que fazia clones humanos no filme aí do Caçador de Androids, Blade Runner. E o ChatGPT não é piada. O ChatGPT começou em 2022, 2023 a gente descobriu, e 2024 ele vai fazer um sucesso, talvez 2025 me tire o emprego, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção, saber usar a ferramenta e talvez seja das mais importantes para a eleição. É muito grande, porque ela monta textos, cria imagens, simula a voz, imita a voz das pessoas. Isso é um perigo, uma ferramenta muito perigosa, e a gente vai ter bastante trabalho nas eleições com essas informações falsas muito verossimilhantes, criadas aí pelo chat GPT. Deixa eu parar de compartilhar. E cadê? Eu estou aqui. E é isso. Era o conteúdo da aula, fazer uma abordagem aí da importância da fiscalização e do controle nas eleições, no processo eleitoral, que é um conjunto muito grande de regras. Temos aí uma importância muito grande, porque isso aí vai cada vez mais estar sendo aplicado, né? Nós estamos com vários. Há 20 anos atrás, a justiça eleitoral não era tão severa, não tinha tantas ferramentas, hoje tem, está muito mais estruturado. É que, por exemplo, uma disciplina do curso é a participação feminina, nós temos as cotas, nós temos os mecanismos que exigem que tenha uma cota de candidatas em cada partido, em cada coligação. Nós tivemos aqui no nosso estado, meu e do professor Marcos Rafael, um partido que perdeu um deputado, né? Porque a cota não tem sido obedecida. Então, essa cota tem que existir, tem que ser uma cota viável, tem que ser uma candidata séria, séria, assim, que seja viável, a candidatura dela tenha chances de se resultar em alguma coisa, não pode ser uma candidatura para fazer número, e a prestação dessas contas já resultou
em processos, inclusive em perda de mandato, de cassação da diplomação. As contas também, as despesas de campanha, a gente está vendo essa semana que também tem um impacto, cada vez mais processos em todos os cargos. Então, é muito importante o domínio de todas essas etapas aí. E eu trouxe aqui a ideia da desinformação, que eu acho que vai ser o tema mais impactante aí nessa próxima eleição e principalmente nas eleições gerais agora em 2026, que elas de fato e a prestação de contas da publicidade, o que que a pessoa fez, o que que deixou de fazer, onde é que gastou, o que que pagou, vai ser muito importante para conseguir demonstrar que não cometeu essas infrações, que não participou desses atos de disseminação de desinformação, porque eu acho que sim, vai gerar cassação, sim, nas próximas, essa prática de propaganda, de disseminação de desinformação, vai resultar em consequências concretas já nesta eleição. Pelo menos assim espero. É isso. Muito obrigado. Agradeço quem ficou assistindo até o final. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, acho que ainda temos aí 5 minutos do tempo. Foi bem cronometradinho. E Muito agradeço bom. novamente aí a professora Denise Goulart pelo convite, né? Muito honrado em fazer uma aula de inaugural aí de um curso que eu acho que é muito importante e tem as próximas aulas, garanto ter um caráter mais prático do que essa minha, que é uma aula aí mais para apresentar aí temas instigantes e mais genéricos. Agradeço o professor Marcos Rafael, meu amigo, referência aqui no nosso estado de processo eleitoral, que me convidou também, que me indicou. E todos os alunos aí que estão presentes até essa hora. Muito obrigado. Professor excelente, simplesmente excelente, é o que eu tenho a lhe dizer. O senhor conseguiu compilar um grande número de informações e o mais importante, o senhor resgatou o histórico do que hoje todos tratam de forma tão banal como fake news e de forma incorreta, né? Ou quando usam desinformação, não sabem exatamente o sentido do termo, o que altera totalmente as consequências, né, das ações. Perfeito, maravilhoso. O senhor enriquece e muito o nosso curso. Eu espero ter a oportunidade de encontrá-lo em outros momentos. Eu estou falando aqui de um quarto de hotel na Bahia, porque eu vim falar no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral da nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, né? Então, estou por aqui lhe acompanhando. Que grata satisfação poder lhe ouvir. Que grata satisfação. Os alunos que aqui não estão assistindo presencialmente e aqueles que vão ingressar ainda na pós-graduação vão ser premiados com a gravação da sua aula, eu não tenho dúvida nenhuma. E nós temos aqui um diferencial, doutor Marcos, na nossa pós-graduação, que era um tanto ambicioso quando nós começamos, mas funcionou assim, que é conduzir uma pós-graduação que relaciona todo o processo eleitoral focado na gestão financeira, né, de partidos e de campanhas eleitorais, porque nós temos inúmeras pós-graduações de direito eleitoral genérico, né, mas não tão focada e nem tão específica durante o período eleitoral. Então, os nossos alunos, eles formam um conjunto, um networking tão importante para a troca de informações e com os professores durante o processo eleitoral, que realmente é um prazer, a gente sente-se útil no processo a orientá-los a agir da forma mais correta. E o senhor contribui muito com esse nosso objetivo, com essa sua magnífica palestra, eu só tenho a lhe agradecer. Eu já vou passar a palavra para o professor Marcos, e vou dizer aos alunos também que hoje nós iniciamos ainda a primeira disciplina, que é a disciplina de inovações no financiamento de campanhas eleitorais. O mérito propriamente da disciplina nós vamos desenvolver amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, mas hoje eu já vou introduzir esse tema com todos vocês. Professor Marcos, por favor, tenha a palavra. Obrigado, professora Denise, obrigado, doutor Marcos Abreu, meu amigo. Realmente ali a questão da desinformação é um tema bastante caro para mim pessoalmente, porque eu desenvolvo uma dissertação de mestrado, no mestrado em administração pública que eu estou cursando ainda. Então é um tema assim que é muito caro para mim e eu faço um pequeno parêntese que não só nessa questão da fraude à cota de gênero, porque
as prestações de contas padronizadas de candidatas mulheres é um indício relevante para configurar a fraude à cota de gênero. Então, vocês, alunos, vocês têm que ter, observar essa questão dos gastos, né, de campanha em relação aos gastos femininos, que não pode ter as contas padronizadas, mas o principal também é que a desinformação, que é um dos temas mais importantes do direito eleitoral, ele tem um financiamento. Grupos políticos podem criar estratégias para financiar de forma ilegal determinados grupos de interesse para manipular, para criar desinformação. E isso pode acontecer, então vocês, alunos que estão nessa pós-graduação, eventualmente vão ter que se atentar a formas de descobrir esse tipo de financiamento, que muitas vezes é por criptomoeda. E é essa pergunta que é o que gostaria de fazer para o palestrante, é exatamente: é possível rastrear a criptomoeda se por acaso esses grupos de interesses forem financiados de forma ilegal para poder criar desinformação contra determinado grupo político ou até mesmo contra o processo eleitoral em benefício a determinada candidatura? É possível? O que se pode fazer em relação aos gastos ilegais que esses grupos façam? Toda uma técnica de rastreio de criptomoedas, mas a principal forma de rastrear é a transformação do dinheiro bancário em criptomoeda. Na hora que você faz o pagamento em dinheiro, qualquer moeda, né? Mas você paga em dólar, você paga em real, compra criptomoeda. Essa compra ela é registrada, ela sai de uma conta e entra. Agora, se você fizer essa compra num escambo, né? Você entregar soja e receber criptomoeda, é muito difícil, porque a transferência de criptomoeda de uma carteira para outra, de um número para outro, você não consegue fazer esse acompanhamento. Existem carteiras com muito dinheiro, as baleias, assim, que tem, você pode imaginar, um pouco de dinheiro foi para essa carteira, então essa carteira talvez seja de tal pessoa, de tal magnata, mas é muito difícil você rastrear, porque a transação, os titulares, você sabe a transação, porque uma hash, o Bitcoin, né, e o Ethereum, eles trabalham com a transação documentada, você consegue saber qual Bitcoin está em qual carteira, qual fração de Bitcoin está em qual carteira, mas você não sabe quem é o titular da carteira. E você Exato. sempre pode criar novas carteiras e distribuir seu dinheiro entre outra carteira. Você pode ter várias carteiras no seu nome. Então, se você já tem uma carteira que você não sabe de quem é e ele transfere o dinheiro para si mesmo em outra carteira, ele vai ter só o custo de transação, que é muito barato. E aí você vai ter uma nova carteira mais anônima ainda. Então, essas transações entre as carteiras, elas não são rastreáveis. Quer dizer, elas são rastreáveis, mas você não sabe de quem, nem para quem. Saiu da carteira número tal para a carteira número tal. Quem que é o dono? O dono é quem tem a senha. E existe É. também a transação de criptomoeda pela senha, né? Você pega uma carteira, cria uma carteira nova, transfere um valor e entrega a senha para outra pessoa. Aí a pessoa muda a senha da carteira, ela passa a ser dona porque ela controla a senha daquela carteira. E nem movimentação em Bitcoin não teve. Então, não tem ainda esse rastreio de Bitcoin, não É, existe. eu posso contribuir um pouquinho aqui com a discussão, porque lá no Tribunal Superior Eleitoral, quando nós nos deparamos assim com a pulverização das moedas virtuais, eu fiquei encarregada de fazer os estudos quanto à regulamentação disso no financiamento das campanhas eleitorais ou não. Então, eu estudei com alguma profundidade o assunto, fomos no TSE até a Receita Federal para verificar quais eram os mecanismos de rastreamento que nós tínhamos disponíveis no Brasil e chegamos à conclusão de que nós não temos métodos eficientes para rastrear o caminho das moedas virtuais, sejam elas quais forem. Nós só falamos de bitcoins, né? Mas Ethereum é uma moeda bastante conhecida e nós temos mais de 200 moedas virtuais diferentes pelo mundo. Então, nós chegamos à conclusão de que, sendo impossível o rastreio, o caminho do dinheiro para nós é muito importante no financiamento das campanhas eleitorais, para saber se as fontes de financiamento são lícitas e a destinação é regular, nós optamos por vedar. Então, em toda a resolução, você vai encontrar dois dispositivos. Um que veda o recebimento de doações em moeda virtual
e outro que proíbe o pagamento de gastos eleitorais em moeda virtual. Será que com isso nós resolvemos todos os problemas do mundo? Não, nós não resolvemos, mas nós deixamos claro a posição na legislação eleitoral a respeito do uso de moedas não rastreáveis. Para quê? Se nós tivermos um caso concreto relacionado ao uso de moedas virtuais, a Justiça Eleitoral possa agir em função de uma norma proibitiva que antecedia, inclusive, a conduta. Porque não há, Marcos, é exatamente da forma de funcionamento que o doutor Marcos descreveu aqui, os dois Marcos, né? O doutor Marcos Abreu descreveu aqui, nós não temos condições de rastrear com a eficiência que nós precisaríamos para garantir essas duas pontas do financiamento. Então, é totalmente impossibilitado na norma, o que não significa que não vai acontecer. Mas se acontecer, acontece à margem da legalidade. E aí, se houver a detecção desse tipo de conduta, é claro que nós teremos uma conduta ilícita. Obrigado, muito obrigado aos professores. Professor Marcos, fique à vontade para se despedir da aula, para começar o seu final de semana merecido, depois de uma aula tão brilhante como nos deu, e muitíssimo grata novamente. Então, novamente agradeço ao curso, agradeço a professora Denise Goulart pelo convite. Muito interessante, é sempre um assunto que eu gosto de conversar e discutir. Penhoradamente aqui, o professor Marcos Rafael, que pela lembrança do nome, pelo convite, gostei muito. E principalmente aos alunos que estão aqui sexta-feira à noite ainda, 8h30, né? No horário da Bahia, né, professora Denise? Nossas turmas No são horário fantásticas, doutor Marcos. Oi? Nossas turmas são fantásticas, são sempre alunos Então, muito interessados. para quem está aí em Salvador, e boa noite a todos. Agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito grato. Fique à vontade para se ausentar. Professor Marcos também, por favor, fique à vontade. Eu vou introduzir a disciplina de inovações de financiamento, no financiamento das campanhas eleitorais, então. Muito obrigada. Então, tá bom. Boa noite, então. Tchau, Boa tchau. noite.